Olá, internauta! Videogloop via YouTube. Nesse momento, recebendo a grata satisfação e a honra de receber aqui no estúdio da redação da revista Conexão Paraná um nome bastante respeitado na vida cultural, independentemente de ter feito uma gestão memorável, histórica e realizadora frente à Universidade Estadual de Maringá. O reitor, o ex-reitor, Gilberto Pavanelli. Ele está aqui comigo, caro internauta, para falar a respeito de um novo momento em sua vida cultural. Ele está lançando um livro, e esse livro, eu considero como jornalista e amigo dele, como um livro de alta performance para o interesse do consumidor. Mas existem pessoas que acreditam tratar-se de um livro técnico, de um livro científico e de um livro que poderia ser publicado em qualquer revista científica do mundo. Professor Gilberto Pavanelli, o seu livro fala sobre bom dia, ou boa tarde ou boa noite, depende da pessoa que está assistindo agora pelo YouTube. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Pertinho do microfone. Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que você levantou. Inclusive, esse livro já foi destaque na revista da Assim, depois nós vamos mostrar com detalhe, já foi destaque também na revista Mídia e Saúde e com certeza será destaque também na revista Conexão Paraná, desse mês de abril, a próxima edição, março, abril, portanto. E já existem alguns órgãos de imprensa interessados em fazer uma pauta especial com o professor Gilberto Pavanelli, porque ele está falando sobre os perigos, os cuidados que se deve ter no consumo de peixe. E eu sou extremamente chegado ao peixe, seja ele cru, frito ou assado. Mas acontece que existe no seu livro, professor, algo relacionado com cuidado ao ingerir o peixe cru. Por quê? Exatamente. Eu devo dizer inicialmente o seguinte: o peixe é uma das carnes mais nobres que existe. A Organização Mundial de Saúde preconiza que se coma peixe no mínimo 2 vezes por semana. Pois não. Agora, o Brasil, só para você ter uma ideia, o consumo é extremamente baixo. A média mundial é de 12 quilos ano por pessoa, mas se preconiza em torno de 18 quilos ano por pessoa como sendo o ideal. Aqui na nossa região, nós comemos cerca de 8 quilos apenas. No sul, maravilha. As pessoas preferem comprar uma costela gorda, preferem comer uma linguiça de terceira, me perdoe, Verdade. Mas não aceita comer o peixe. E no Japão, para se ter uma ideia, o consumo é de 85 quilos. Na Irlanda, em torno de 70. Ou seja, nós estamos muito atrás desses países. Só que recentemente, a questão de 15 anos aproximadamente, começou-se a adquirir o hábito da ingestão do peixe cru na forma de sushi, sashimi e mais recentemente na forma de ceviche. E esse produto, se for consumido de uma maneira sem os cuidados necessários, pode transmitir cerca de 12 doenças para o ser humano. Professor, só explica melhor para o leigo o que seria ceviche. Ceviche é uma maneira... o ceviche é um produto que está sendo muito usado na América Latina, que seria, ao invés de se usar o shoyu, que se usa no sashimi, se usa o caldo de limão. E o peixe ficaria levemente cozido, entre aspas, Entendi. com o limão, mas manteria todos aqueles contaminantes que é o assunto do livro. Tem uma matéria numa das revistas que o senhor concedeu entrevista que tem como manchete o seguinte, abre aspas, o peixe morre, mas também pode matar pela boca. Assustei, professor. O que significa isso, pelo amor de Deus? Significa que essas 12 doenças, algumas são assintomáticas. As pessoas podem adquirir a doença, mas nem percebe e acaba sarando naturalmente. Existem outras que podem provocar choques anafiláticos e se a pessoa for alérgica, ela pode inclusive morrer pela presença desses parasitos. Esse livro foi baseado, a sua inspiração com relação a esse livro foi baseada em quê, professor? O senhor era um apreciador muito forte do peixe e depois o senhor resolveu pesquisar antes de dar continuidade a essa tendência de consumir peixe?
Não é assim, Joel, se você me permite. Eu estou na UEM há 35 anos e sempre trabalhei com peixes. É verdade, é a sua especialidade. Eu trabalho lá no Nupélia, mas eu trabalhava com o peixe do ponto de vista comercial e não do ponto de vista de saúde pública. Entendi. Então o objetivo desse livro é dizer para os órgãos de saúde que existe alguma coisa que precisa ser levada em consideração para evitar aquilo que aconteceu no passado com o consumo de carne de porco crua, através de linguiça, etc., que provocavam a doença gravíssima chamada de cisticercose cerebral. Só abrindo parênteses, seria o caso a causa-morte de uma bailarina, não me lembro agora o nome dela, desculpa, inclusive teve no programa do Jô, e que infelizmente morreu por questão de uma doença provocada pela carne de porco. Depois eu vou lembrar o nome dela. Ela faleceu em virtude desse problema, uma bailarina cadeirante famosa aqui de Maringá. Seria isso, professor? Seria. Essa larva que está na carne de porco crua, ela se desenvolve e se aloja no cérebro e faz pressão em determinadas regiões cerebrais. Essa pressão provoca sintomas muito parecidos com epilepsia. E aí os médicos antigamente que não dispunham de raio-x em quantidade, etc., analisavam os sintomas e achavam que a pessoa tinha demência e muitas vezes internavam em sanatórios. Dava Epelin, Gardenal, aquela medicação clássica, mas a pessoa não era demente, ela tinha uma doença fisiológica causada por essa larva que eu te falei. De lá para cá, a saúde pública interveio e aí fez campanhas de conscientização, entrou em jogo a questão do CIF, Serviço de Inspeção Federal, a carne passou a ser analisada. Hoje você não vê falar nisso mais e a carne de porco é considerada uma das melhores para o consumo. É isso que nós queremos fazer com o peixe. Com relação ao peixe. Evitar que ele seja marginalizado. Que as pessoas consumam, mas que consumam com segurança. E qual seria essa segurança? Por exemplo, um nome que preocupa, que tem larga procura no mercado, em Maringá, no Paraná e no Brasil, é um peixe, não me lembro agora, parece que panga. É um peixe perigoso, professor? Ele não tem a ver com zoonoses, mas ele tem muito a ver com metais pesados. Esse panga ele é cultivado no Vietnã. O Vietnã fica a 20 mil quilômetros daqui. Ele vem de navio, desembarca em Santos, é distribuído para todas as peixarias do Brasil e custa R$6 ou R$7 o quilo. A nossa tilápia, que é fabricada, entre aspas, aqui, custa mais de 20. Ou seja, alguma coisa não fecha nessa questão econômica. É que é um peixe que é criado em valas, onde se cultiva arroz, e ali tem inseticidas, pesticidas, carcaça de animais, etc. É um peixe bonito, barato, mas de péssima qualidade. O senhor restringiria, então, no livro, o consumo desse peixe? E, caso haja esse consumo, qual seria, assim, o critério para que o consumidor fale, peraí, eu quero saber a origem, quero saber data de consumo e tal. O que nós podíamos fazer com relação ao panga e outros peixes de origem duvidosa, professor? Aí, Joel, me permita, mas só há uma maneira de resolver. Qual seria? É conscientização. Como? Porque se você pegar a etiqueta, está escrito lá, procedência, Vietnã. Mas as pessoas não se preocupam com isso. Então nós temos que ter a coragem de dizer que esse peixe não deve ser consumido. Independente. Ele tem metal pesado. Ele não vai dar uma reação amanhã, mas com o tempo ele vai se depositando no nosso fígado, por exemplo, e as pessoas podem ter sintomas extremamente graves provocados pelo acúmulo desse metal pesado que está na água e vem junto com o peixe. Seria uma crítica velada às autoridades da vigilância sanitária existentes no país, porque eles permitem a entrada desse peixe no mercado brasileiro. Bom, eu posso até, não devia nem dizer isso, mas não é uma crítica velada, é uma crítica absolutamente aberta, porque eles sabem disso. Então, as análises que existem aí falam que o peixe não está contaminado por bactérias. Sim, não está, mas está por metais pesados, que é mais grave ainda.
E isso é imperceptível. O governo tem sim que fazer essas análises e impedir essa importação. Olha, é óbvio, não se pode vender 1 quilo de peixe que vem do Vietnã aqui em Maringá por R$7 o quilo. A conta não fecha. Não fecha. O senhor escreveu esse livro a 4 mãos, 6 mãos? Parece que tem alguns parceiros na edição do livro. E qual é o nome do livro que nós vamos mostrar a capa depois nas edições? Olha, o livro chama-se Zoonoses Transmissíveis por Peixes no Brasil. E ele foi escrito, sim, a várias mãos. Inclusive é uma edição da Unicesumar, onde eu estou trabalhando atualmente no programa de promoção da saúde, que é o mestrado que sustentou essa pesquisa. Ele foi coordenado por 4 pesquisadores, comandados por mim, e eu gostaria de dizer que tem a participação de 5 acadêmicos do curso de medicina da Unicesumar. Então nós envolvemos os alunos e a contribuição deles foi muito grande e mostrou que ciência se faz dessa maneira, juntando as áreas, juntando as várias expertises para que saísse um produto que fosse legal de ser lido, mas que tivesse aquele cunho científico que você falou no início. Onde que o consumidor, o leitor, pode encontrar esse livro, professor? Olha, esse livro, infelizmente, essa primeira edição, que é promocional, ela está à disposição na Unicesumar e está à disposição comigo. Então, se você Está muito amador esse tipo de comercialização, professor. É o primeiro ainda. Mas essa edição já está praticamente no fim. E nós vamos fazer uma nova edição, aí nós vamos distribuir em todas as editoras comerciais do Brasil. Nesse primeiro momento, a gente quis restringir aqui a nossa paróquia. Mas se você colocar o e-mail nessa gravação, sim, e as pessoas podem fazer contato comigo. Colocamos. Qual seria o e-mail, professor? O e-mail seria GC Pavanelli. GC, que é a abreviatura de? Gilberto César. Certo. Pavanelli GC, com 2 L. Pavanelli com 2 L's. @hotmail.com. É importante o internauta ficar sabendo que esse livro, pelas suas características, o benefício que ele deverá trazer para o consumidor brasileiro, ele foi indicado para que permitisse o ingresso do professor Gilberto Pavanelli na União dos Jornalistas e Escritores de Maringá. Existem alguns critérios que fogem um pouquinho, mas em virtude do seu conteúdo e do seu alerta com relação à saúde pública, com certeza vai abrir espaço também do professor Gilberto Pavanelli como novo sócio da União dos Jornalistas e Escritores de Maringá. Professor, mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito do seu livro? Olha, gostaria sim. Infelizmente, os profissionais da saúde não estão preparados para trabalhar com essas zoonoses. Isso é muito simples, não é nenhuma crítica, não. Mas é forte isso que o senhor está falando. Mas há um ano atrás ninguém sabia nada de Zika. É verdade. E agora se tornou uma necessidade. Sim. Que como não havia o consumo de peixe cru e como eram doenças que tinham uma incidência muito pequena, a classe médica não se preparou. Sim. Agora, com o aumento desses casos, nós estamos oferecendo para eles o instrumento de atualização. Então esse livro está sendo dirigido aos médicos, enfermeiros, laboratoristas, nutricionistas e etc. Ou seja, essa é a função da universidade. Você não pode estudar tudo num determinado momento. Sempre que aparece um assunto novo, aí as pessoas vão se atualizando de acordo com a necessidade. Não é uma crítica, é uma constatação. Muito bem. Inclusive, nós estamos viabilizando, ultimando os preparativos para que a Unijore ocupe seu espaço na Feira Literária de Maringá, a FLIM, e com certeza vai haver um grande lançamento oficial dentro da FLIM desse livro do professor Gilberto Pavanelli. Muito obrigado, prazer em revê-lo. Parabéns mais uma vez pela sua excelente gestão como reitor da Universidade Estadual de Maringá e pelo seu trabalho desenvolvido socialmente através de Lions Internacional, através de outras atividades. As suas considerações finais e muito obrigado. Obrigado, Joel. Você é amigo e o amigo sempre dá um upgrade a mais. Mas muito obrigado pela atenção e estou à disposição para discutir esse assunto com as pessoas que tiverem interesse através do e-mail que a gente forneceu. Obrigado. Eu terminaria essa edição dizendo assim:
capanga, não. A gente se vê. Tchau.